Fala moçada, preparados para mais uma malandragem? Fiquem agora com a matemática Melzinho da Chupeta. Olá pessoal, sejam mais uma vez bem-vindos a mais uma aula do nosso canal Vavá Matemática. E hoje eu vou trazer para vocês um assunto sobre funções. Quando eu falo em funções e este assunto, eu chego a tremer porque eu vou trazer um item deste assunto que é o calo da maioria de vocês. Eu vou falar hoje sobre a determinação do domínio de uma função. Na verdade, nós vamos ver o que é esse tal de domínio de uma vez por todas. Vamos nessa! Muito bem, pessoal, antes de eu começar a entrar nos casos de domínio de uma função, eu pergunto para você o que seria o domínio de uma função. Quando ele perguntar o domínio da função, ele está perguntando para vocês matematicamente qual ou quais são os valores que a variável daquela função, geralmente x, pode assumir. Então eu estou perguntando para ti que dada a função f de x igual a 1 sobre x mais 3, qual vai ser o domínio? Eu estou perguntando qual ou quais possíveis valores que a variável x pode assumir para que essa função, para que esta fórmula, para que essa expressão ela exista. E o primeiro caso que eu vou trabalhar com vocês é o caso do denominador diferente de zero. Ou seja, sempre que aparecer para vocês uma função onde a expressão, a fórmula, a lei dessa função vem em forma de fração. Você sabe que uma fração só existe se o denominador dessa fração, no caso o teu x mais 3, obrigatoriamente for diferente de zero. Então você coloca do ladinho, vai lá, nós temos que o x mais o 3 obrigatoriamente deverá ser diferente de zero. Agora, para que o x mais 3 seja diferente de zero, nós já vimos isso aqui, pessoal, olha aqui, basta você isolar a tua variável x como se fosse uma equação normal. Então o teu 3 vai trocar de membro, ele vai trocar de sinal e o teu x ele deverá ser diferente de menos 3. Por gentileza, entenda a matemática de uma vez por todas. Vavá, por que o x pode ser qualquer valor real, mas tem que ser diferente do 3 negativo? Porque se tu colocar no lugar do x o 3 negativo com 3 positivo dá zero. Zero no denominador da fração não pode. Tranquilo? Porque senão a fração não vai existir. Mas a fração é a função, então a função não vai existir. Então como é que você escreve o domínio dessa função? Aí tem aquela notação que o pessoal se perde todo. Ah, professor, eu não sei matemática. Eu vou te ensinar agora a ler matematicamente com o Vavá. O domínio da função, que nós representamos por df, domínio da função f, é formado, olha lá, é um conjunto formado por infinitos valores de x pertencentes aos reais. Tu pode colocar infinitos valores aqui, positivos, negativos, com raiz, sem raiz, fração, com vírgula, sem vírgula. Pode botar o zero no lugar do x, pode. 0 mais 3 vai dar 0. Só não pode colocar o menos 3. Então são todos os valores reais, tal que, olha lá, barrinha, né, tal que, leia matematicamente comigo, olha lá, tal que esses valores de x obrigatoriamente deverão ser diferentes, opa, eu coloquei o 3, deixa eu apagar aqui, deverão ser diferentes do menos 3. Uma outra maneira de escrever o domínio seria isso aqui, ó, o domínio dessa função, mais fácil, são todos os valores reais. Opa, o menos 3 não. Se o menos 3 não, eu posso escrever desta maneira. São todos os reais menos o conjunto unitário formado pelo único elemento menos 3. São todos os reais menos o 3 ou todos os reais desde que sejam diferentes do menos 3. Esse seria o domínio dessa função. Mas eu vou pegar mais exemplozinhos para você. Vamos nessa! Muito bem, pessoal, agora eu puxei para vocês uma segunda função que eu chamei de g de x, igual a x menos 3 sobre 2x menos 5. Mas eu vou perguntar para você qual é o domínio dessa função. Lembremos que o domínio são os valores que a variável x pode assumir. E sempre que aparecer uma fração, primeiro caso, o denominador dessa fração deverá ser diferente de zero. Mas, professor, o exemplo anterior não tinha x no numerador. Isso era 1 sobre. Agora você tem x, mas este teu x do teu numerador, ele poderá ser positivo, poderá ser negativo, poderá ser nulo, porque qualquer resultado em cima, isso pode. Agora no meu denominador, eu não posso ter zero. Então, este denominador 2x menos 5 deverá ser diferente de zero. Você puxa para o ladinho aqui, 2x menos o 5 vai ser diferente de zero. Você vai isolar a tua variável x
como se fosse uma equação normal. Então o teu menos 5 vai trocar de membro, troca de sinal. Aqui você vai ter 2 vezes o teu x. Isso deverá ser diferente de 5 positivo. Aqui você vai ter que o 2 que está multiplicando, ele vai passar dividindo. Então você vai ter que o teu valor de x, ele deverá ser nada mais, nada menos que diferente de 5 meios. Então se eu perguntar daqui para frente, qual é o domínio dessa função? Eu estou perguntando quem é que você pode colocar no lugar do x. Você vai me responder todos os valores reais, mas não pode ser os 5 meios. Então, a maneira matemática de escrever isso para você e aparece nas tuas alternativas é isso aqui. Você vai ter que o domínio da tua função, já ia colocar função f aqui, velho, tô acostumado. Domínio da função g, neste caso, vão ser todos os reais, olha como é que eu vou escrever, todos os reais, menos os 5 meios, menos o conjunto que tem como único elemento o elemento 5 meios. Lembra que eu devo colocar o elemento dentre chaves, porque eu não posso efetuar uma subtração entre um conjunto e um elemento. Agora, se eu colocar entre chaves, eu tenho uma subtração entre 2 conjuntos. Fechou? Ou você pode escrever de uma outra maneira. São todos os x pertencentes aos reais, tal que esses valores de x devam ser diferentes do teu 5 meios. Fechou até aí? Mas nós temos mais casos de domínio. Me acompanhe. Vamos nessa. Muito bem, pessoal. Agora vamos analisar um outro caso também da determinação do domínio de uma função. Ou seja, os valores possíveis que a variável desta função, que geralmente é x, poderão assumir. Eu vou te fornecer 2 exemplos. O primeiro exemplo, a função f de x igual a raiz quadrada de x menos 7. Pessoal, lembremos que eu te ensinei isso aqui lá na nossa playlist de radiação. Até se você não assistiu a playlist, vai lá, pessoal, que está imperdível, para você dominar a linguagem matemática. Tem muito aluno que até hoje chama esta casinha de raiz. Essa casinha, o nome é radical. Agora, quem está lá dentro do radical é o radicando. E esse cara aqui que não aparece, você sabe quando ele não aparece, ele vale 2, é o índice do teu radical. Nós vamos estudar, no caso, os domínios de funções onde aparecem radicais de índices pares. Raiz quadrada, raiz quarta, raiz sexta, raiz oitava. Os índices dos radicais são valores pares. Ok, agora calcule o domínio dessa função. Traduzindo, determine para mim quais são os possíveis valores que você poderá colocar no lugar do x. Gente, sempre que aparecer uma raiz não só quadrada, mas uma raiz cujo índice for par, toda a expressão que está lá dentro da tua casinha, que está lá dentro do teu radical, ou seja, o teu radicando, poderá ser positivo ou no mínimo nulo, nunca igual a 0 no campo dos reais. Perdão, nunca menor que 0 no campo dos reais. Por quê, professor? Porque raiz quadrada de um número negativo no conjunto dos reais, isso não existe. Então, essa expressão x menos 7 tem que ser positiva ou no mínimo nula. Traduzindo, tudo que estiver dentro do teu radical, dentro da tua casinha, deverá ser maior ou no mínimo igual a 0. Ok? Nunca menor que 0. E agora o que eu faço aqui? Neste caso, e nesta aula vou trabalhar alguns casos apenas, como o expoente do teu x vale 1, você poderá isolar a tua variável normalmente. Então, o teu menos 7 vai trocar de membro, troca de sinal. Aqui você vai ter que o teu valor de x vai ser maior ou igual que 7. A pergunta que eu faço para vocês em casa, quantos valores reais maiores ou iguais que 7 nós temos? Infinitos. Então, o domínio da minha função, olha como é que eu vou escrever. O domínio da minha função f são todos os valores reais, desde que eles sejam maiores ou iguais que 7. Olha a escrita matemática. Vamos lá? São todos os valores de x pertencentes aos reais. Lembra que isso aqui sempre você tem que escrever. Tal que esses valores de x deverão ser maiores ou iguais que o teu 7. Esta é uma das maneiras de representar este teu domínio. Ok? Tranquilinho? Agora vem cá. Vamos supor que eu pegue a mesma raiz quadrada de x menos 7 e coloque ela no denominador de uma fração. Neste caso, eu estou juntando o segundo com o primeiro caso de determinação de domínio. Pessoal, apareceu raiz quadrada. Quem está lá dentro da tua raiz quadrada, dentro da tua casinha,
é o radicando. Pelo que nós vimos anteriormente, se aparecer uma raiz quadrada, quem está lá dentro tem que ser maior ou igual que zero. Porque raiz quadrada de zero existe, é zero. Então pode ser igual a zero. Só que quando a tua raiz aparecer no denominador, tu lembra do caso anterior, a fração tem que ter denominador diferente de zero. Então esta expressão não pode mais ser igual a zero. Então você vai pegar simplesmente o x menos o teu 7, ao invés de colocarmos maior ou igual a zero, vamos colocar apenas maior que zero. Você vai isolar o teu x normalmente e você vai ter que o teu valor de x ele vai ser maior que 7. Então, se eu perguntar agora qual é o domínio dessa função, são todos os reais. Copia a mesma coisa, só que, porém, ao invés de colocar maior ou igual que 7, olha só mágica, olha lá, ó, só apenas maior que 7. Então, este domínio se refere ao domínio não mais da tua função f, mas sim agora da tua função g. Fechou? Então, este é mais um caso de domínio quando aparecer para vocês na lei da função, na fórmula da função, uma raiz de índice par. Raiz quadrada, raiz quarta, raiz sexta. Mas tem mais coisa por aí. Vamos nessa! Muito bem, pessoal, agora vamos analisar mais um caso da determinação do domínio de uma função. Nós vamos para o terceiro caso que eu estou escolhendo para vocês. Porém, agora quando aparecer na lei de uma função, na tua fórmula, um radical, uma casinha, cujo índice é ímpar, geralmente raiz cúbica, mas pode aparecer para vocês raiz quinta, raiz sétima, raiz de índice 11, raiz de índice n, onde o n é um número ímpar. Então, se aparecer para vocês a função f de x igual a raiz cúbica de x, eu estou perguntando para vocês qual é o domínio dessa função. Lembremos que domínio são os possíveis valores que a tua variável x poderá assumir. Agora, como o radical tem índice ímpar, é raiz cúbica. Quando o índice for ímpar, de novo, repetindo, raiz cúbica, raiz quinta, raiz sétima, quando o teu índice for ímpar, dentro da tua casinha, ou seja, o teu radicando, poderá ser positivo, poderá ser negativo, poderá ser igual a zero, ou seja, poderá ser qualquer número real. Então, o x aceita como qualquer número real, pode assumir qualquer número real. Então, em outras palavras, eu vou afirmar para vocês que o domínio dessa função, olha, sem maiores restrições, são todos os reais. Então, o domínio da minha função é o conjunto formado, opa, desceu aqui o morrinho, olha lá, é o conjunto formado por todos os números reais. Porém, é claro, nós temos que cuidar, porque às vezes ele tenta sacanear você. E aí você tem que usar a malandragem, ou seja, a vavalandragem. Pessoal, quando aparecer uma função cuja lei ou cuja expressão aparecer uma raiz de índice 3, uma raiz cúbica, um radical de índice ímpar, porém agora no teu denominador. Pessoal, apareceu o denominador da tua fração tem que ser o quê? Muito bem, diferente de zero. Então, essa expressão que está aqui dentro, como o teu índice é ímpar, ela poderia assumir qualquer valor positivo, negativo ou nulo. Porém, como a tua raiz está no teu denominador, a raiz é todo esse conjunto, então automaticamente o x menos 4 não pode ser zero, porque raiz cúbica de zero é zero e zero aqui embaixo não dá. Então você pode ter quaisquer valores, porém o teu x menos 4 deverá ser diferente de zero. Você vai isolar a tua variável x normalmente, então o menos 4 vai trocar de membro, o menos 4 vai trocar de sinal. Então o teu x ele deverá ser diferente de 4. Então neste caso o meu domínio não será mais todo o conjunto real. Serão todos os reais, mas no lugar do x, 4 nem pensar. Então como é que você escreve isso? Qual foi a maneira prática que eu te mostrei? O domínio da tua função, que agora estou chamando de função g, são todos os reais, desde que eles sejam diferentes de 4. Ou você escreve assim, todos os reais menos o conjunto unitário que tem como único elemento o elemento 4. Fechou até aqui? Então esse é mais um caso de domínio para vocês de funções. Vocês perceberam que eu estou pegando apenas exemplos em que as expressões que envolvem x possuem como expoente deste x apenas 1. Porque se o expoente do teu x for 2, x ao quadrado, nós vamos ter outra classificação que nós vamos ver em outro momento, em uma outra aula. Agora, para fecharmos esta aula com chave de ouro, resolva este último exemplo. Vamos nessa!
Muito bem, pessoal, para nós fecharmos esta nossa aula, eu trouxe para vocês um exemplozinho de uma expressão um pouquinho maior, ainda trabalhando com expressões de primeiro grau, ou seja, onde o maior expoente do teu x vale 1, em uma outra situação, trarei expoentes diferentes de 1. Veja só, eu te forneci a função f de x igual a 2 sobre raiz cúbica de x menos 1 mais raiz quadrada de x. E pergunto para você que está me acompanhando até agora, qual vai ser o domínio dessa função? Em outras palavras, quais são os possíveis valores que a tua variável x poderá assumir, valores reais, para que a tua função, para que essa expressão exista? Veja bem, vamos pegar a parte mais tranquila. Primeiro, sempre que aparecer uma raiz quadrada para vocês, lembremos que o índice não aparece vale 2. Então, sempre que aparecer um radical de índice par, raiz quadrada, raiz quarta, tudo que está dentro do teu radical, que é o teu radicando, poderá ser positivo, no mínimo nulo, mas nunca negativo, sempre que aparecer uma raiz de índice par. Então, aquele teu x obrigatoriamente, já vamos puxar para cá, podemos colocar aqui se você quiser, ó, aquele teu valor de x, ele deverá ser maior ou igual que zero. Se o teu valor de x deverá ser maior ou igual que zero, a leitura matemática que a maioria dos alunos não consegue, você me acompanhando vai conseguir. Quer ver uma coisa? Vou te passar a malandragem, ou seja, a vavalandragem. Como é que tu lê isso aqui? X maior ou igual que zero. Isso. Quantos valores reais maiores ou iguais que zero existem? Infinitos. Como nós não temos como representar, escrever todos os elementos infinitos, todos os elementos maiores ou iguais que zero, você pega um eixo real, você marca automaticamente o teu zero, olha lá, eu quero todos os valores reais maiores ou iguais que zero. Como eu quero igual a zero, lembra da regrinha, bolinha fechada. Como eu quero valores maiores que zero, você vai rachurar o teu intervalo até mais infinito. Não para. Fechou até aí? Agora, passemos para o próximo caso. Apareceu para vocês uma raiz cujo índice vale 3. Se o índice vale 3, é um radical de índice ímpar. E quando aparece uma raiz de índice ímpar, tudo que está dentro desta raiz, que é o teu radicando, poderá ser positivo, poderá ser negativo, poderá ser nulo. Porém, se aparecer no denominador, que é o nosso caso, este radicando x menos 1 não pode ser zero, porque raiz cúbica de zero, nós já vimos que é zero. Então, x menos 1 pode ser qualquer valor positivo, qualquer valor negativo, mas não pode ser zero. Então, automaticamente, como é que você vai escrever isso? O teu x menos 1 deverá ser diferente de zero. Isolando a tua variável x, nós também já vimos isso, o teu x ele deverá ser diferente da tua unidade. Agora respira, vai lá, alonga, respira, olha para mim. Como é que tu lê isso aqui? Quais são os possíveis valores neste caso, nesta expressão, neste termo que o x pode assumir? Quaisquer valores reais, mas não pode ser o 1. Então como é que tu representa isso matematicamente? Olha lá, todos os valores reais que vem de menos infinito e vão até mais infinito, porém não pode ser o 1. Então, exatamente no 1, nós vamos colocar bolinha aberta. Agora, professor, eu não quero o domínio daquele termo, nem o domínio deste termo. Eu quero o domínio de toda essa expressão, ou seja, desta função. Então, o que eu faço? Eu vou fazer a intersecção. Eu quero valores que pertencerão aos dois intervalos ao mesmo tempo. Pessoal, veja só. Você vai baixar o zero, simplesmente você vai baixar o zero. Opa, baixou um pouco torto aqui. Aqui você vai baixar o zero. Agora você vai baixar o 1. Olha, vamos baixar o 1. Bolinha aberta. Não pode 1. Agora o que você faz? Rachura os intervalos. Os intervalos comuns vão de 0 até 1 e depois de 1 até mais infinito. Perceba que aqui você tem valores reais que pertencem a esse intervalo, mas não pertencem a esse. Então eu quero valores reais que pertencerão aos dois. Então o meu domínio são todos os reais, que começam no zero, incluindo zero, até mais infinito, mas não pode ser 1. E como é que você escreve matematicamente para nós fecharmos com chave de ouro? Assim, né, venho? Uma das maneiras de você escrever é que o domínio dessa função serão todos os valores pertencentes aos teus reais, desde que esses valores sejam maiores ou iguais que zero, mas esses valores deverão ser obrigatoriamente diferentes da tua unidade. Então aqui tu tens uma das maneiras de você representar o domínio da tua função.
Tranquilo? Então esta foi mais uma aulinha, pessoal, do nosso canal Vavá Matemática, mais uma aulinha sobre um assunto importantíssimo, que é assunto de prova para você, ok? Se você gostou desta aula, já deixa aquele joinha, pessoal, pode colocar nos comentários qual assunto ou quais assuntos você gostaria que eu trouxesse aqui para o nosso canal, para que nós possamos deixar cada vez mais a matemática melzinho na chupeta. E se você não se inscreveu no canal, inscreva-se no canal para que nós possamos mostrar e levar esta matemática sempre enxergando de uma maneira diferente para o maior número de alunos possível. Ok? Um grande abraço e até a próxima!